Que loucura, esses dias foi Natal, gente. Esses dias foi Ano Novo. Bom dia para você, feliz mês de março. Deus te abençoe, Deus te dê, como é que eu posso dizer? Deus te dê muita felicidade, muita alegria, muita paz, muito domínio próprio, muita vontade de lutar por dias melhores na sua vida, na sua casa, no seu casamento, em tudo aquilo que você colocar as suas mãos. Vamos de cafezinho nosso de cada dia. Bom, então, falando em cafezinho nosso de cada dia, eu me lembro agora de terapia nossa de cada dia. Se você ainda não tem esse livro maravilhoso, você está perdendo tempo, tá? Esse livro é muito especial, ele é um devocional por dia. Um devocional por dia em várias áreas da sua vida, todos com conteúdo terapêutico, claro que conjugando os princípios judaicos cristãos. Princípios cristãos que são de suma importância na minha história, na minha vida, tá? Ah, mas ele é um devocional que começa de janeiro? Não, ele é um devocional que começa o dia que você compra. Por exemplo, hoje eu vou ler a página 160, mas o ciclo de número 144. Melhor falar o ciclo, né? Ciclo de número 144, porque vai de acordo com tudo que nós vamos ministrar para você nesta live agora pela manhã. Então vamos lá, olha aqui. O lugar da mulher e do homem na construção do lar. Muitos casais vivem como se o casamento fosse um campo de guerra. Quem manda mais, quem decide, quem tem razão. Mas, no entanto, existe uma disputa. Mas, no entanto, nessa disputa, gente, desculpa, que eu tô mesmo sem óculos, o óculos tá embaçado, né? Deixa eu terminar de ler com ele embaçado. Que vergonha. O Cirinho fala, como é que você enxerga? O Cirinho fala, ele tem lente, né? Mas ele tá tão sujo. É que sujo de base. Estava usando o outro óculos ontem. Mas, enquanto, não é no entanto não, agora faz sentido. Ainda bem que o cérebro fala, ops, está errado. Mas, enquanto existe essa disputa, a casa não floresce. O lar só cresce quando homens e mulheres entendem que são parceiros e não rivais. A mulher traz sensibilidade, visão e força criativa. O homem traz proteção, direção e estabilidade. Quando ambos reconhecem o valor do outro, a família se fortalece. Não se trata de quem domina, mas de quem edifica. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa e que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Quando cada um cumpre o seu papel, a casa se torna esse jardim. Um lar não precisa de disputa de poder, precisa de parceria. Versículo bíblico. A mulher sábia edifica a sua casa. Provérbios 14, 1a. E eu acrescento um conteúdo psicanalítico. E o homem sábio constrói uma mulher. Se você é casado, reconheça hoje, em palavras, algo que você admira em seu cônjuge. Se é solteiro, reflita quais modelos familiares que eu quero repetir e quais eu preciso deixar para trás. Tá vendo, gente? Inclusive, gente, esse devocional ele é tão bom que você pode usar ele como guia, como roteiro, para você dar palestra, tá? Por exemplo, isso aqui já pode ser um guia, um roteiro para você dar palestra de casais. Você percebeu? Já te ajuda, aí você, claro, que explana, coloca mais coisa e por aí vai, tá? Olha, Terapia Nossa Cada Dia, você compra esse livro aí lá na minha bio, tá? Aí tem o contato da Livraria Ângela Cirino, onde você pode adquirir. Bom, estou falando com vocês. Bom dia, turma do TikTok. Nossa, muita gente no TikTok hoje, meu Deus. 183 pessoas. Isso é inusitado o TikTok, tá? Bom dia, pessoal do Instagram. Vamos embora bater 3 mil no Instagram, né? Para que isso aconteça, manda essa live para o máximo de pessoas possível. Bom dia, pessoal do YouTube. Pessoal do YouTube, por gentileza, vai deixando vários comentários aí no YouTube para que essa live alcance mais gente. Por falar no YouTube, uma vez por semana, qual é o dia? Vocês sabem, turma? Que vocês sobem também, né? Eu falo, por falar no YouTube, a Angélica, mãe, você é muito acelerada.
Eu falei que eu começo a frase, eu acho que o povo já entendeu. Na quarta, toda quarta-feira, meu time sobe, à tarde ou à noite, não sei, à noite. Toda quarta-feira, viu? Avisando vocês que meu time sobe o quê? Sobe pro YouTube agora conteúdos analíticos. Toda semana sobe cada conteúdo incrível. Eu não me lembro qual foi o conteúdo que subiu semana passada. Da doutora Tatiane. Essa semana vai ser do caso Epstein. Eu acho que é, não é? Tá maravilhoso. Ontem eu sentei num banco da igreja, uma mulher falou assim pra mim: menina, tô amando seus feeds. Tô amando aquelas avaliação do mundo real, das coisas do dia a dia. Eu falei, você ainda não viu o que está no YouTube? Ela falou, tem? Eu falei, no feed é 2, 3 minutos, no YouTube é 15. A gente aprofunda na história e mostra o porquê. E sabe o que eu achei mais incrível? Ela falou assim, olha, e sabe outra coisa, Ângela, que eu achei mais incrível? É porque ela falou assim pra mim de uma forma tão inusitada, a gente fica mais humano. Eu passei a julgar menos as pessoas. Eu passei a observar as histórias, tá? Para quem não assistiu, tem um podcast com o Yang. Tô recebendo muito feedback, tá? E o Instagram não está notificando as lives. Não, o Instagram é bipolar. A gente é amigo dele, mas a gente sabe que ele é bipolar, tá? Tem semana que ele tá maravilhoso, tem semana que ele tá de mal com a gente. Vou ter que orar pelo Gutenberg, né? Viu, gente? É assim, fazer o quê? O Instagram tem semana que ele avisa toda hora que eu estou ao vivo. Mas já falei para vocês, gente. Ele avisando ou não, pode vir que a pessoa está aqui, tá? Pode vir que eu estou aqui fazendo live para você. Bora agora, então, sem delongas, conversar aqui no tema. Se o Instagram não te avisar, me procura que você me acha. Pronto, tá? Não precisa preocupar com outro assunto, não. Então, vamos lá, voltando aqui, pensando um pouco. Você não se casou com um inimigo. Você se casou simplesmente com alguém diferente de você. Deixa eu te fazer uma reflexão. Já pensou, meu querido e minha querida, se você fosse casado com alguém exatamente como você, que pensasse exatamente como você? Me conta assim, na boa, de verdade, o que você acha que ia acontecer? Imagina eu casada com alguém exatamente como a Ângela. Eu não ia progredir. Nós, eu e meu marido igual eu, nós não iríamos nos aguentar no sentido que a gente ia ficar... minha autoestima é boa. Imagina, eu com uma pessoa casada com boa autoestima, que conversa sem parar, que não dorme, entendeu? Que é muito aventureira, que é muito rock'n'roller, que é muito, como é que eu posso dizer? Que desempenha alta performance. Eu fico pensando, se eu fosse casada com alguém exatamente como eu, a gente não ia dormir, a gente ia infartar. A gente não ia dormir, a gente ia infartar, a gente ia viver só de altas aventuras, entendeu? Gente, eu não tenho nem noção. A gente ia ter problema, a gente ia brigar. Deixa eu te contar por que a gente ia brigar. Porque um ia querer falar e o outro não ia deixar. Eu ia ficar chateada de querer conversar e ele não me esperar e vice-versa. Não daria certo. Eu sei que tem aquele ditado popular que os opostos se atraem. Não, mas não é um oposto também de água e vinho, não. O que se atrai são pessoas que têm diferenças e ao mesmo tempo têm semelhanças. Não é exatamente o oposto que atrai. Ah, então seria uma pessoa que gosta de verdade, aí o outro gosta de mentira. Uma pessoa gosta de ser sociável, outra é extremamente sociável. Não. Os opostos não se atraem e os opostos não é igual imã, não, tá? Casamento não é igual imã. Não é os opostos que se atraem completamente. São pessoas semelhantes. Semelhantes. Porque não existe iguais. O próprio Deus, ele diz, criaremos, faremos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Nós somos semelhança, corpo e alma. As nossas emoções também são semelhantes, as nossas personalidades, elas se encaixam. Se for os opostos completamente, não faz sentido. Não faria sentido de maneira alguma. Então, volta.
Tem gente que acorda do lado do seu bendito cônjuge e pensa, meu Deus do céu, onde é que eu estava com a cabeça que eu vim parar aqui? Detalhe, muita gente casou com 16, 18 anos, 20 anos, não tinha uma maturidade formada, não foi ensinado. Vamos aqui, que dia que a nossa família, que dia que a minha mãe ou seu pai falou para você, os nossos pais falaram para você, na hora de casar, olha a personalidade da pessoa. Na hora de casar, olha como é que ele fala com a mãe e com o pai. Até que isso até falaram, né? Mas falaram para você, olha a personalidade, olha o temperamento. Não falaram, gente. A geração Z tem os seus defeitos, tem os seus problemas, obviamente, mas a geração Z, eu falo que tem uma vantagem. Se nessa geração Z você é pai ou mãe, ou é filho, né, ou filha, de alguém que tem conhecimento, se você está ao lado de alguém que tem conhecimento, a probabilidade de você errar, ela é bem menor. A probabilidade de você errar, ela é infinitamente menor. Mas eu e você, a gente aprendeu quase nada. Então, você acorda e pensa, como é que eu vim parar aqui? Já passou pela sua cabeça que seu cônjuge talvez pensa a mesma coisa quando olha para você de manhã? Talvez ele fale, meu Deus do céu, que frustração. Meu Deus do céu, onde é que eu estava com a cabeça? Não se culpa não. Talvez é essa pessoa que vai mudar exatamente quem você é. O problema não é que você casou com a pessoa errada, salvo, deixa eu fazer aqui um adendo, a não ser que você tenha casado com a pessoa que é violenta, que você vive violência doméstica, tanto psíquica, como patrimonial, como física, aí sim. Se você, infelizmente, se encaixar nessa parte aqui, aí eu sou obrigada a concordar com você. E aí também, viu? E aí também você tem que se ajustar. Se você casou com um cara que te bate, com um cara que você sofre violência doméstica, como diz meu pastor ontem, não fica casada, vai lá e denuncia. Vai lá e denuncia e vaza antes que ele mate você, tá? Ou antes que ele faça você tirar sua vida. Até lembrei de uma coisa aqui. Gente, como tem tido violência doméstica, né? Assustador, né? Acho que o filme de violência doméstica nós vamos lançar esse ano mesmo, Raíssa. É muito atual, né? Meu Deus. Ontem eu vi uma matéria de um cara lá no Nordeste que matou, estrangulou a mulher com o carregador de celular. Pegou o fio do carregador de celular, estrangulou e matou. Você acredita que esse homem, sem um pingo de conhecimento, de cultura, de posicionamento, de pensamento, ele é doido, né? Botou a mulher dentro do carro, já praticamente morta, levou a mulher, parou no SUS, entrou na sala do médico, com o maior escândalo, com ela nas mãos, jogou ela em cima da maca, já morta. E falou para o médico assim, eu quero que o senhor assina um óbito por suicídio. Gente, que loucura. O cara é tão louco, mas tão louco, que ele queria que o médico assinasse o laudo por suicídio. O médico vai perder o CRM, olha. Como é que alguém que tem tanta força de se matar enforcada na mão com cabo de celular? Não tem força, gente. Não consegue finalizar. Olha que loucura, gente. Aí, como o marido, assassino, dentro da sala do médico, estava muito alterado, batendo na cadeira, batendo na mesa, o senhor vai assinar por suicídio. Os funcionários do SUS, gente, escutou, chamaram a polícia na hora. Graças a Deus que a polícia foi muito rápida. Prenderam o cara e levaram o cara já para a cadeia, mas a mulher ficou lá morta, deixando 3 filhos. A outra que eu vi, ontem também a matéria, foi uma mulher que foi defender o próprio filho do padrasto, que o padrasto pegou uma faca para matar o enteado. Como a mulher pulou na frente, foi defender, ele matou a esposa. Deixou também 3 filhos. Tão difícil. Então, nesses casos, onde há violência doméstica,
onde nós temos aqui na live muitas mulheres que já vivenciaram ou ainda vivenciam violência doméstica, vaza. Aí você fala assim, como é que eu vou trabalhar? Faz psicanálise correndo. Faz correndo. Não perde a entrada na 12ª turma. Porque, primeiro, você se conhece, sai dessa codependência emocional e vai ter um caminho para você trabalhar e ter um din-din. Igual a Karen, né? A Karen hoje está muito bem controlada, graças a Deus, está melhor do que com o ex que quase matou a Karen. Vou trazer até a Karen de novo, fazer uma live comigo, tá, Karen? Chama aí no direct. Voltando. O problema, vamos pegar aqui, na grande maioria, digamos assim, eu fiz essa pausa para falar os extremos. O problema não é que você casou exatamente com a pessoa errada. Estou falando desses extremos. Desses extremos. Não é isso. O problema é que você não aprendeu a lidar com seu cônjuge. Você não aprendeu a lidar com ele. Você nunca aprendeu a lidar com seu cônjuge. O problema é que você se casou com uma pessoa diferente. Você não casou com um clone seu. E se tivesse casado com um clone seu, também não daria certo. Você casou com alguém criado por outra mãe, por outro pai, em outra casa, com outro ambiente geográfico dentro dessa casa, com outro tipo de educação, com outras dores, outras manias e outro jeito de sobreviver emocionalmente. Outro jeito. O meu papai está na UTI. O médico falou para a gente aproveitar ele bem. Possivelmente ele não volta. E estávamos ontem em família, até o horário do almoço. Netos, filhos, um chora, o outro está mais tranquilo, mas todos nós chegamos a uma conclusão. Vamos falar no ouvidinho dele, lá dentro da UTI, na hora da visita, que nós o amamos e nós liberamos você. Se você sentir, se você desejar se entregar, tá tudo bem. Você está muito cansadinho. A gente percebe que ele quer partir e está lutando por nós. Mas é interessante que mesmo a gente que somos os 3 filhos, 4 filhos, aliás, criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, a vida nos faz ser diferente em cada reação. Eu chorei muito a hora que vi meu pai. Muito. Já com o sentimento de que realmente é a despedida. Chorei muito. Curti cada minuto no momento que me permitiram ficar dentro da UTI. Mas passou. A Angélica estava comigo lá dentro. Ela pode entrar para ser médica em qualquer horário, né? Aí saiu eu e a Angélica e uma das minhas irmãs. E a minha irmã chorou muito mais. A minha irmã sentou, quando saiu da UTI, desabou, nós a abraçamos. A gente estava mais forte. A Angélica é mais forte do que nós duas. É porque é neta? Não. Porque ela é médica e ela aprendeu a lidar com a morte mais do que a gente, que não é médico. O médico, ele aprendeu a ser frio com respeito quando chega o tempo, chegou e vamos embora partir para a vida e tem que dar notícia. Eu, por ser terapeuta, acaba que também aprendi a lidar com o luto de uma forma mais forte. Quantas e quantas vezes eu tive que pegar pacientes dentro da minha sala lidando com o luto. Meu esposo já perdeu o pai. Então acaba que eu tenho mais uma experiência familiar desse lado de cá de lidar com o luto. A minha irmã, que estava chorando muito, ela não perdeu ninguém. É a primeira vez praticamente que ela vai ter que lidar com a perda. Tá vendo que é totalmente diferente? Por que eu estou contando essa falta? Essa parte, essa fala? Até isso. Até isso. Imagina você estar no momento, né, casada, você tem um prejuízo financeiro, que de certa forma é um luto, você tem uma perca de um trabalho, que de certa forma é um luto, você perde um ente querido. Você tem outras demandas, um chora compulsivamente e o outro não. Isso não significa que esse é frio
e esse não é frio, isso não significa que esse é mais humano do que aquele. Só significa que nós somos pessoas diferentes, mesmo aquelas pessoas que foram criadas pela mesma mãe, pelo mesmo pai, dentro da mesma casa, com as mesmas, como é que eu posso dizer, com as mesmas regras. Embora a mesma regra, tiveram dores diferentes, tiveram manias diferentes, tiveram jeitos de sobreviver completamente diferentes, e está tudo bem. O maior problema no casamento é querer mudar o outro. O maior problema no casamento é a falta de entendimento, conhecimento e entendimento. Casamento não vira campo de guerra por falta de amor. Casamento vira campo de guerra por falta de entendimento. Só isso. Deixa eu te fazer algumas perguntas de impacto. Você já tentou mudar o jeito do outro ser? Não vai adiantar. É tão interessante que, às vezes, quando nós aceitamos o jeito do outro ser, ponto, conversamos de uma forma mais leve sobre o jeito do outro ser, ponto, eu consigo convencer o outro de que ele pode ser diferente, que se ele puder mudar nesse aspecto da vida por me amar, eu vou me sentir mais confortável. Mas se não puder, eu te amo. Eu te amo. Fácil é? Não. Mas a gente sobrevive. Não adianta você tentar mudar o outro. Primeiro você muda a forma que você lida com o outro. Quando você muda a forma que você lida com o outro, automaticamente, de uma certa maneira, com uma certa leveza, o que acontece? O outro muda. Você sente que de repente você fala A e o outro entende Z. Você fala A, o outro falou o quê? Ah. Você fala por quê? A pessoa entende por quê? Deixa eu te falar aqui. Você sabia que até o porquê tem várias versões? Nossa, que forte, pensei nisso agora. Por que explicando? Por que perguntando? Por que com olhar sarcástico? Tem porquê junto, porquê separado. Não vou dar aula de gramática, mas sou pedagoga. Me lembrei disso agora. O porquê junto é de um jeito. O porquê separado faz outro sentido. O porquê no começo da frase é explicando. O porquê no final da frase já não é explicando, é questionando. Olha que louco, o tal do porquê, gramática, tem praticamente 4 sentidos, 4 significados. Olha que coisa mais fantástica. Até na gramática. Mas é uma explicação, mais é uma soma. Todavia, porém, entretanto, se até mesmo as palavras que são colocadas em algum ponto da frase faz sentido, faz mudança, quanto mais o ser humano. Olha que coisa mais interessante. Você fala por quê e ele fala por, pausinha, que. Tudo parece que é porquê. Não, mas depende do lugar que você coloca. E onde você fala o porquê e onde você escreve o porquê, tem outro sentido. Principalmente, imagina conosco. Talvez você está aqui nessa live hoje e está frustrada. Frustrada pra caramba. Fala, eu não aguento mais não, gente. Você não tem noção do que eu sofro na vida. Um dia alguém falou para mim, tem uma inveja, doutora, do seu casamento? Eu falei, por quê? Ah, porque... tenho certeza que vocês viram um mar de rosas, fico pensando como é que deve ser na sua casa. A mulher quase chegou a falar para mim que ela achava que quando nós fazíamos sexo lá em casa, a cortina levantava, entrava uma brisa dentro do quarto, a Flose entrava, no dia que fosse mais frio, no outro dia eu nem sei quem que entrava não. A mulher fantasiou tanta coisa que eu fiquei até preocupada, falando sério, viu? Isso tem muitos anos já. Aí eu olhei para ela e falei, oi, deixa eu contar um negócio para você. Lá em casa, a vida não é perfeita não. E o casal também não é perfeito não. Eu sou difícil. Vós, Messias, não tem noção do tanto que eu sou uma pessoa difícil. O Cirino também não é fácil. Você não tem noção. A diferença é que nós é convertir de verdade. O Espírito Santo entra na gente e bota domínio próprio. Vou fazer uma pausa aqui. Sábado eu tinha um negócio para conversar com o Cirino
E eu conversei, eu cutuquei o siri na onça com a vara curta até falar chega. Eu estava estressada, mas cutuquei com muita classe. Com muita classe, mas com palavras extremamente felinas. Falei firme. Ele me deu uma resposta meio dura. Eu fiquei chateada, saí para fazer um pagamento lá no shopping, voltei. E eu pensei, vai estar emburrado. Ele está emburrado não, gente. Quando eu voltei, ele me deu uns beijinhos, ficava passando a mãozinha assim em mim. Lá em casa, quando a gente passa a mão assim no outro, a gente tá falando, me perdoa, tá? Ele estava me pedindo perdão por uma coisa que ele não estava errado. Quem estava errado era eu. Eu estava cutucando porque eu queria atitude. Mas a atitude dele nunca vai ser e não vai ser igual a minha. Por quê? Porque ele é fleumático. Ele é da paz. E eu sou colérica, eu sou da guerra. É a mesma coisa de se misturar o fogo, a bomba atômica, com o mar de água no meio. Quando a minha bomba estoura, ele joga o mar de água. Quando a água está muito clara, calma, aí eu tenho que agitar essa água de outro jeito. Eu faço um estouro do lado da terra. É só para você tentar entender aí. Não tem casamento perfeito, gente. Não tem. Pode ser melhor terapeuta ou melhor psiquiatra. Não tem. Eu acho que por isso que Jesus não casou. Porque se Jesus tivesse casado com alguém, também não ia ser perfeito, óbvio, apesar de Jesus ser perfeito. Acho que foi para mostrar, não vou entrar nisso, porque não vai dar certo, não vou nem casar. Entendeu? Então, não adianta. Não adianta, querida. Não adianta, meu querido, que está aqui. É verdade. Eu queria cutucar o sininho depois de 33 anos de casado. Vai adiantar alguma coisa? Não. Eu quero separar? Nunca. Eu quero morrer ao lado dele. Nós falamos que a gente não quer morrer. Não vou nem entrar nesse assunto, não, porque esse tempo é pesado, sabe? Eu falei para ele que eu quero viver 100 anos. Ele fala, misericórdia, antes demais. Se você quiser ir antes, o problema é seu. Eu falei, para você viver comigo toda a vida, você tem que viver 103, porque nós somos 3 anos de diferença. E fica, meu bem, é muito tempo. Eu falei, muito tempo para você que é fleumático, para mim que sou colérica. Se pudesse voltar na máquina do tempo, me fazer ficar com 20 anos, eu preferia. Mas não adiantava, eu não ia ter o juízo que eu tenho hoje, né? Se pudesse só me congelar, já estava bom, entendeu? Então, vamos lá. Não adianta você ficar tentando mudar o jeito do outro. Primeiro você muda, depois o outro muda. Não adianta você falar, fala assim, escreve A. O A gritado, o A estressado, o A sarcástico, vai dar BO. Não adianta. Se falar dá problema, escreve. Você entendeu? Se falar dá problema, escreve. Às vezes você tá tão chatinha, viu, que você fala, chatinho, né, que nós temos homens na live, você já disse isso, né, você está querendo me irritar. Não, às vezes ele não está querendo me irritar, não, às vezes é porque é o jeito dele falar. Um dia um homem falou assim para mim, só o jeito da minha esposa perguntar, tá pronta para a igreja? Me irrita. Aí eu falei, não é o jeito que ela pergunta, é porque ativa algo em você. Ele falou, parece que eu casei com a minha mãe. Eu falei, então você lembra da sua mãe, né? Ele falou, lembro, minha mãe é mandona. Eu falei, sua esposa é mandona? Eu achava que não, mas depois que eu casei eu descobri que ela é. Faz parte. Faz parte, meu querido e minha querida. Às vezes não é o que o outro fala, é o como você se sente quando o outro fala. Às vezes você discute pelo um fato em si, mas não é o fato em si, é o que o fato aguçou dentro de você. Não é o fato em si, é o que o fato, a fala, a situação aguçou dentro de você. Gostei que alguém escreveu aqui, a Fernanda Barzan. A Fernanda é maravilhosa, né? A Fernanda escreveu, se o tom da voz não ajuda, escreve. Gente, por isso que o povo gosta tanto da Fernanda como terapeuta, né? Gente, é tanta gente que eu viajo no Brasil que fala assim, eu sou atendida por alguém que formou no seu instituto. Eu, é sério, por quem? Fernanda. Quando fala Fernanda, eu falo, já sei, Fernanda Barzan. Ela fala, exatamente. A agenda tá cheia, minha amiga. Que linda você. Pois é. É isso aí, né, Fernanda? Falar, estressa, escreve. Falar, estressa, joga celular. Celular não, desculpa, chocolate. Celular não pode não, gente, viu, gente? Esquece aí. Foi um lapso de memória. Joga chocolate. Joga beijinho. Joga sensualidade. Entendeu? Sei lá, joga roupa. Arranca a sua roupa e joga nele. Pronto.
Eu sei, não vai dar para conversar, vai fazer as coisas, mas depois que faz as coisas, você entendeu? Parece que a dopamina, a adrenalina, tudo aí que é linda, entendeu? Tudo aí que é hormônio, fica aí tudo... Eles começam a se ajustar, eles conversam entre si. Eles tudo começam a conversar entre si, joga roupa. Eu vou descascar ele. Não, descasca você, faz as coisas com ele, depois você descasca ele, vai ficar mais fácil. Vai por mim. Quando eu tenho conversa séria para falar com o Cirino, primeiro eu cuido dele. Depois que eu cuido dele, bem cuidado. Tem dia que com raiva, não conta para ele não, e ele não deve estar assistindo a live. O Elaine, se você estiver assistindo essa live perto do Cirino, eu vou dar uma bronca pra você, tá, Elaine? Quando você vê que o assunto é casório, Elaine, você vaza. Não dura que ele fica entrando aqui no meu Instagram agora, eu não nasci para pescar. Amor, mas se você estiver aí, me entenda, tá, amor? Fecha os ouvidos só um pouquinho, amor, por favor. Presta atenção. Na hora que eu tenho que conversar um negócio muito sério com o Cirino, eu só converso depois de Somebody Love. Fica mais fácil. Uma vez eu bati o carro. Você acha que eu cheguei e falei, amor, bati o carro? Nunca na vida. O carro era novo, gente. Nós tínhamos pouco tempo de casado. Eu amassei um ladinho do carro, um carro novinho que ele me deu, 0 quilômetros, 0 bala. Eu acho que eu amassei o bendito com 3 semanas. Eu fechei, gente, o portão de controle no carro. Eu não sei o que deu no meu dedo. Eu tenho pavor. Eu não gosto de botãozinho, gente. Eu sou TDAH com hiperfoco. Eu abri o portão, eu passei. No que eu passei, veio na minha cabeça. Será que eu tenho que apertar de novo? No que eu apertei, o portão parou e fechou. No que o portão fechou, fechou no carro. Que luta. Não, aí eu continuei andando. Aí o porteiro gritou, quieta, dona Ângela. Graças a Deus. Porque se o porteiro não quieta, eu ia arranhar o carro inteiro. Aí o porteiro veio, segurou o portão. Estragou só uma parte dele. Mas se o porteiro não segura o portão, ia arranhar o carro inteiro. Olha que loucura, gente. Tá, gente, mas naquela época eu também não me julgo, não. Naquela época eu tinha 26 anos, eu era muito novinho, não tinha noção das coisas, não. Foi igual a Angélica ontem andando com o carro com o pneu furado. Aí eu falei assim, minha filha, que hora que você viu que o pneu estava furado? Ela falou assim, não sei, depois que nós saímos do vovô. Aí meu marido olhou para ela e falou, por quê? Porque ela está num carro nosso, da empresa. O carro dela está na concessionária romana, ela está na Discover. Nunca usou o step do Discover. Aí meu genro virou pro Cirino brincando, falou assim, decaiu na gargalhada. Eu falei, Cirino, eu passei o dia trocando pneu, viu, sogro? Falou, sogro, amassou a roda. Quase que eu falei, bafa o caso, genro, que isso vai dar um B.O. Amanhã ele vai pegar esse carro dela cedinho. Aí ele falou assim, eu vou mandar um golzinho pra você amanhã cedo, menina. Eu falei, não, meu bem, ela tem que chegar lá na clínica com status. Ela tem que chegar, amanhã é outra coisa, né, gente? Tá tudo certo. Pois é, quando eu bati o carro, eu fui lá, né? Fiz o Somebody Love primeiro, entendeu? Dei uns beijinhos, deixei o marido bem feliz, bem alegrinho, bem, porque eu sei que ele é o fleumático. O fleumático é calmo. Mas fleumático, quando estoura, misericórdia. Eles matam um e vão no velório. Vocês sabiam disso? O fleumático, ele é calmo, mas quando ele estoura, minha filha, ele fala tanta coisa pra você que era pior do que bater. Porque eu sei, eu sou casada com fleumático. O Cirino, ele vai aguentando. Quando ele fala um trem pra mim, eu falo assim, gente do céu, melhor que eu não tivesse cutucado a onça com a vara curta. Por isso que eu nem cutuco muito, entendeu? Porque eu já sei que quando ele fala, ele acaba com a pessoa. Não, ele humilha a gente, não dá certo não. Não funciona. Então, faz sentido para você que você tem que aprender a lidar com os fatos e não a ficar simplesmente estressada com o fato que acontece na vida de vocês, porque o problema é que o fato ativa algo dentro de você. Talvez você é aquela pessoa que se ama completamente, mas o outro vive irritado. Alguém aí é casado com alguém que parece que vive irritado, parece que já acordou irritado, parece que já acordou todo dia com o pé esquerdo? Esquerda é ruim, né, gente? Até o ditado popular ruim vem do esquerdo, né? Fica aí uma dica subliminar para você, porque é ano importante para você definir o que é direito e esquerdo. Fica uma dica, assim, subliminar, porque se eu falar aberto esse ano, o Instagram me pune. Tá vendo que até o ditado é ruim? Ah, levanta com o pé esquerdo, então, porque é ruim. Pois é, tem gente que levanta com o pé esquerdo, com o coração esquerdo, com a mão esquerda. A mão boa, segundo o pessoal fala, é a direita. A outra chama canhota. Chega. Já deu. Tô parecendo o pastor Mark ontem.
Ai, meu Deus. Volta. Bom, presta atenção aqui. Você ama alguém, mas a pessoa vive irritada. Você quer cantar, a pessoa quer reclamar. Gente, eu gosto de som que estoura o tímpano. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu acordei hoje cedo. O Cirino foi fazer academia lá em casa. Hoje eu não fiz academia. Hoje é meu dia de massagem. 6 da manhã eu estava lá, deitada com a Thelma, fazendo massagem em mim. Eu tenho que fazer massagem, gente. Me relaxa. Eu tenho lipedema. Se eu não fizer massagem, vocês não têm noção do tanto que eu sinto dor. Tô lá. Não, mas o meu lipedema ninguém nem vê que eu tenho, não. Porque eu sou tão tratada, né, Raíssa? Ninguém nem vê. Por quê? Eu não como arroz, eu não como nada que inflama, evito comer doce, não como massa, não como macarrão, raramente, né? Bebo bastante água, tomo medicação direitinho, então ninguém fala que eu tenho, mas eu preciso fazer massagem. Na verdade, eu fiquei viciada, né? Não precisa não, porque eu gosto. É melhor a gente falar que precisa, que fica mais leve na hora do meu marido pagar a conta, entendeu? Mas voltando aqui ao assunto pra gente, né, focar. Né, gente? Presta atenção no que eu vou dizer pra você, é muito importante, criatura. Eu acordei, fui lá, fiz massagem, o Cirino tá lá em cima fazendo academia. Quando eu entro no banheiro, tomo meu banhozinho, ligo um ventilador, eu tenho um ventilador no banheiro, porque eu estou na menopausa, eu não suporto, porque o banheiro parece que fica um forno. O ar-condicionado, óbvio, não tá no banheiro, né, gente? Se na sua casa tem ar-condicionado no banheiro, minha filha, você não é desse mundo. Lá em casa não tem, óbvio, tem no meu quarto, mas eu coloquei um ventilador no banheiro, porque eu tenho que secar o cabelo, eu tenho que maquiar, e eu fico suando por causa da menopausa, enfim! Liguei meu ventiladorzinho, tô lá. E eu liguei o meu Spotify no último. Por quê? Porque eu perfurei esse tímpano. Diz o médico que eu escuto normal, mas eu gosto de música alta. Eu gosto de música alta, Angélica, Annelise, Júnior, meus 3 filhos, tudo puxou eu. A gente dentro do carro, parece que a gente tá dentro de uma discoteca. Nosso carro parece uma balada. Até o carro balança, viu, gente? Se você parar na rua, ver um carro balançando, se a música for louve, meu carro balança. Certeza. Então, eu amo meu marido, não. Aí tô lá, arrumando, maquiando hoje cedo, ele vai, pega o dedão dele, vai lá e abaixa o Spotify. Claro, gente. Pra ter paz. Eu gosto estourando, ele gosta mais baixo, então ele põe no meio termo. Eu vou brigar por causa disso? Não vou brigar, não vou estressar, tá tudo certo. Pelo menos eu já fiquei 10 minutos com o meu som estourado, depois eu entro dentro do meu carro, boto a hora que eu quiser. Você tá vendo como é que é? É equilíbrio, um cede aqui, outro cede lá e pronto. Tá vendo que tem muita gente que é igual a gente? Não tem graça ouvir música baixinha, também acho que não. Só que o Cirino fala que tem que curtir a música, deixar ela entrar na alma. Tem que ser baixo. Você prestar atenção na letra. E não, tu. Eu gosto da letra e do tu. E aí, daí qual é o problema? Imagina a gente viajar junto. É meia hora com o som, parecendo que tá dentro de uma discoteca, e ele olha pra mim e faz assim. Aí eu olho pra ele. Aí daqui a pouco ele vai meia hora com o som baixinho. Aí eu olho pra ele. Faz parte. É só isso que eu quero que você entenda. Não é que o outro faz algo para te irritar. Às vezes nós discutimos não é pelo fato em si, é pelo que o fato aciona em nós. É pelo motivo pelo qual o fato aciona em nós. É muito legal. Olha aqui, ó, a Edsilene diz, não suporto som alto. A outra que escreveu aqui, ó, som baixo me faz dormir. Pronto! Olha aqui, a Kelly escreveu, não gosto de acordar com barulho. Meu marido no celular, no último vou lá, dou um beijinho nele, coloco o fone de ouvido nele. Pronto, tá vendo, amiga? Não é fácil, não. Aí, ó, tem a No Escape, tá dizendo que tá rindo sozinha. Eu entendo, amiga. Tem dia que não tem ninguém para me falar, eu comecei a rir, ou então eu fico estressada. Faz sentido para você? Nós somos diferentes, e isso aqui é legal. Imagina se os dois fossem... Gente, se os dois fossem da mesma coisa no som, eu acho que a gente não decide dentro do carro. De verdade. Faz sentido para você? E na psicanálise, para você que não é psicanalista ainda, você que está aqui no Instagram,
digite quero, vai lá no direct e veja a mensagem que nós mandamos para você. Você que ainda não é psicanalista, que está aqui no Instagram, digite quero, vai lá no direct e olhe a mensagem que nós mandamos para você. Olhe a mensagem que nós mandamos para você. Para você que não é ainda, se inscreva na 12ª turma, que esse mês, no meio do mês, vai abrir inscrição. Então já deixa lá na lista de espera. Para você que está no TikTok, não tem como digitar quero, porque o TikTok não é automatizado. Alguém podia falar para o moço do dono do TikTok automatizar, né? Você vai ter que ir lá no meu Instagram. E lá você digita quero. Para você que está no YouTube, também não adianta digitar quero, tá? Para você que está no YouTube, tem que ir lá no meu Instagram, tá? Tô vendo que tem gente digitando quero, não adianta, porque o Instagram, YouTube não automatiza. Tem inscrição na link na bio, no link do YouTube? E o pessoal que está no YouTube, não adianta escrever quero, tem que ir lá no Instagram. Por que vocês não fazem Instagram? Me contem. Tem? Na bio do quê? Não, eu tô perguntando do YouTube. Tem no YouTube? Acho que não tem não, gente. Tem que ir lá no meu Instagram, tá? Vamos lá? Agora vamos voltar aqui à nossa conversa. Vamos voltar aqui ao nosso bate-papo. A gente é diferente. Na psicanálise nós entendemos algo lindo, por isso que autoconhecimento e conhecimento liberta. Quando você conhece a verdade, liberta. Na psicanálise nós entendemos que a personalidade de uma pessoa é formada pelo temperamento. Você nasce com o temperamento. Ele é inato. Você nasce. Faz parte da sua genética. Lembra alguém da sua casa. Na psicanálise, a gente entende que a sua personalidade, primeiro, temperamento, segundo, experiência da infância. Fala alto, fala baixo, engole o choro, fale tudo. Já pensou? Suponhamos que você foi criada, engole o choro, Ângela. E suponhamos que o Cirino foi criado, não leve desaforo para casa. Aí eu engulo a emoção e ele fala tudo, só que é o inverso. Mas também eu engulo o choro. Faz sentido? Presta atenção. Você é criada, engole o choro, seu marido não leva desaforo para casa. Aí você quer engolir tudo e ele quer falar tudo. Vai dar BO. Mas não precisa separar. Não precisa separar. Só precisa entender. Então tem as experiências de infância, tem a forma que você foi educado. Um passou por trauma de abuso sexual, o outro não passou, o outro passou por trauma religioso, o outro está conhecendo o evangelho agora. Ah, meu pai do céu, é tantas coisas, é tanta diferença. E aí, além disso tudo aqui, vem um modelo de relacionamento aprendido. Eu aprendi um tipo de relacionamento com meu pai e com a minha mãe. Meu marido aprendeu um outro tipo de relacionamento com o pai dele e com a mãe dele. Meu marido aprendeu, meu marido ouviu a vida inteira o pai e a mãe chamar um ao outro de meu velho e minha velha. Meu pai e minha mãe nunca nem se chamaram direito, quanto mais de meu velho e minha velha. Mas eu prefiro que meu velho e minha velha. Esses dias o Cirino, eu já contei para vocês, que uma vez, há muitos anos atrás, eu acho que tinha uns 40 anos, ele me chamou de minha velha. Aí eu gritei da escada se a mãe dele estava em casa. Aí ele caiu na gargalhada, entendeu que não era para me chamar de minha velha mais. Mas se passaram 13 anos. Eu estou com 53 anos. É porque os velhos de hoje são muito diferentes dos velhos da nossa geração. Minha mãe com 53 anos estava acabada. Não, se bem que não estava acabada não, porque minha mãe é conservada. Minha mãe tem 82, pensa numa véia bonita. Pensa numa véia magra, bonita, faz caminhada todo santo dia, a bicha é durinha, é invejável. Minha mãe é bonitona. Minha mãe, quando não deixa o cabelo branco, nunca vi minha mãe de cabelo branco. O cabelo da minha mãe sempre é pintadinho. E ela gosta de cabelinho curtinho, igual cabelinho de homem. Mas sempre arrumadinha, pensa numa véia bonita, minha mãe. Mas minha sogra não tinha esse cuidado, não é por maldade, porque é a religião, né? A minha sogra veio de uma denominação que há muitos anos atrás pintar o cabelo era tinta do diabo, então não pintava. Entendeu? Ou você passa tinta a vida inteira e mente, olha que louco, gente. Mas se você deixou ficar branco e pintou, você já está possuído por Satã. Se bem que agora mudou, né? Mas meu marido acha a coisa mais linda chamar o outro de velho. Me poupa, gente. Esse dia nós estávamos lá em casa e falou assim, você tá uma coroa, uma velhinha tão bonitinha. Vem cá, minha velhinha. Eu falei, meu bem, deixa eu falar uma coisa pra você.
É broxante. Eu falei, como assim? Eu falei, não, pelo amor de Deus. Quando você fala, vem cá, você tá tão, uma coroinha tão bonitinha, vem cá, minha velhinha, eu acho isso broxante. Nossa, eu me sinto uma senhora de 75 anos. Aí ele olhou para mim e falou, mas eu acho tão bonitinho. Eu falei, então, vamos conversar sobre isso? Você acha bonitinho porque você cresceu, o modelo de relacionamento aprendido que você teve do papai e da mamãe foi minha velha e o meu velho quando eles eram jovens. Ela foi verdade, meu pai, eu era criança, meu pai chamava minha mãe de minha velha, minha mãe chamava meu pai de meu velho. Depois ele já tem a mente velha, os dois. Então deixa eu falar uma coisa pra você, amor. Vamos deixar muito claro isso aqui entre nós dois na nossa relação. Aí ele falou o quê? Minha velha, minha velhinha, esses negócios para sua esposa, mesmo que eu esteja com 90 anos, sempre vai ser broxante. Eu falei, é sério? Eu falei, não entra na minha cabeça, esse nome é complicado. Velho parece um trem pré-histórico, velho parece um trem que já tem que jogar fora, velho parece um trem que você tem que encostar, velho na minha cabeça é algo que não funciona mais, não presta mais, joga fora, troca, já vencido, passado. Aí ele, que louco! Ele falou, velho, pra mim, amor, é algo tão fofo. Eu falei, para você é algo fofo, pra mim é algo que tem que encostar. Entendeu? Aí ele riu, falou, tem base não. Eu falei, pois é, criação. Eu falei assim, um tem que ceder. Eu não vou ceder, é uma questão de minha velha, tá? Não estou preparada para ceder nisso, não. Aí ele falou, tá bom. É claro que da mesma forma tem hora que ele fala as mesmas coisas comigo. Por quê? Porque a gente é diferente. A gente, além disso tudo, ó, temperamento, experiência da infância, modelo de relacionamento aprendido com os nossos pais e mecanismo de defesa. Se alguém fala alto comigo, qual que é o meu mecanismo de defesa? Ixi, mandão. O Donizete acabou de escrever assim, pior é quando o marido chama a esposa de mãe e a esposa chama o marido de pai. Eu também acho, Donizete. Imagina, como é que vai pra cama com alguém que você chama de pai? Como é que vai pra cama com alguém que você chama de mãe? Vem cá, mãe, vamos namorar. Sangue do Cordeiro. Lembrei da Vanessa Urach na hora. É impossível não lembrar da Vanessa. Vanessa não, Andressa Urach. Impossível não lembrar de um trem bizarro daquilo. Hã? Acontece. É sério, acontece muito de marido chamar a esposa de mãe e mãe chamar o marido assim, vem cá, pai. Porque ele é pai dos meninos. E aí a relação começa a virar exatamente pai e mãe. Agora, como é que vai chamar o outro de pai e de mãe e vai pra cama? Não dá, gente. Pelo amor de Deus. É complicado. Alguém tá falando melhor que chamar de vô. Não, é também demais, né, gente? Aí não dá, não. Aí o cara deve ser casado. Não, mas pode ser, né? Se uma mulher tem mulher que casa com um homem que tem a idade do pai dela, pode chamar até de tataravô, não sei. Né? Então, volta aqui. Tem gente perguntando o que você tomou hoje. É o assunto, gente. É o assunto. O assunto desse mês quase inteiro vai ser sobre... Vai ser muito dia a dia, vocês vão amar, tá? Eu mudei os assuntos todinho. Então vamos. Na psicanálise, a gente entende da personalidade que é formada por nós com o quê? Temperamento. Você nasce com. Você não muda o temperamento do outro. O que você faz é ensinar o outro, potencializar o que é bom e minimizar o que é ruim, mas não muda. Segundo, você tem experiência da sua infância. Terceiro, você aprendeu o modelo paterno ou materno. Quarto, você tem os seus próprios mecanismos de defesa. Então, você pode ser expansiva, mas o outro é reservado. Então, você vai mudar o outro? Não vai. Você pode querer resolver na hora e ele pode querer resolver em silêncio. Você vai mudar o outro? Não vai. Você não vai mudar o outro, mas vocês podem o quê? Aproximar. Alguém está falando que o marido chama a outra de filha, a esposa de filha, e o marido e a esposa chamar de filho. Ai, meu Deus do céu, que loucura. Gente, esse povo está precisando fazer umas terapias, tá? Manda seu parente para terapia. Não tá certo, não é legal, não funciona. Bora, volta aqui. Você pode, então, entender o seguinte.
É como se fosse esse aqui, ó. Essa sou eu, esse é meu cônjuge. Essa sou eu. Não, vou trocar, né? Essa sou eu, menorzinha, mas dura de pedra. E esse é meu cônjuge, maiorzinho, mais sensível. Bem história, bem parecido com a gente mesmo. As duas xícaras, foram feitas para tomar café, chá, pode tomar até água. Essa é uma xícara de café menor, essa pode tomar café e chá. 2 xícaras, uma menor que a outra, diferente, semelhanças em função de uso. As duas colocam o mesmo produto aqui dentro. Eu vou beber café de todo jeito. Com as 2 xícaras eu bebo café e bebo chá. Mas vamos pôr só o café. As duas bebem café. Nas duas eu tomo café. Mas elas são diferentes. Joga isso para o casamento. A função, uma família feliz é a mesma. Uma família equilibrada é a mesma função. A diferença é o recipiente. Marido, esposa, esposo, marido. A diferença é o recipiente. Mas tudo toma café. Tudo tem café. Ah, eu quero beber água. Não, pode beber água dentro da xícara. Demora mais, mas pode. Eu quero beber chá. Dá para beber. Quero beber Coca-Cola. Também dá. Só demora mais. É só o recipiente. Mas a função é a mesma. Aqui dentro, as 2 xícaras são xícaras de café. Essa, por ser maior, vai café e chá. A diferença? Recipiente. A diferença? Estrutura. Vou chamar de recipiente estrutura. A estrutura dessa xícara é uma. A estrutura dessa é outra. Se eu jogar essa xícara aqui, eu não vou fazer isso, né? Mas se eu fizesse aqui, ó, soltasse dessa altura no chão, essa aqui ia quebrar e ia jogar tempo para tudo quanto é lado. Essa aqui ia jogar vidro para tudo quanto é lado. Se eu jogar essa aqui no chão, que é de cerâmica, eu acho que ela não quebra. Se eu jogar essa aqui no chão, que é de cerâmica, eu tenho certeza que o pratinho não quebra. A xícara, se quebrar, é só a asa. Olha que louco. A outra xícara, deixa eu jogar aquela xícara ali de vidro no chão para você ver. Vai esfarelar para todo quanto é lado. E se fosse de metal? Ixi, aí que dava outro B.O., né? Então presta atenção, muitas vezes o seu cônjuge... Hoje tem visita? Já vou chamar, tá? Muitas vezes o seu cônjuge não está te provocando, é apenas a estrutura psíquica do seu cônjuge. Quando é que começa o problema? Quando a diferença vira ameaça, quando a ameaça vira defesa, quando a defesa vira ataque e quando o ataque vira o quê? Distância. Vou repetir. Quando é que dá problema? A diferença vira ameaça. A ameaça vira defesa. A defesa vira ataque. Aí o que acontece? Guerra. Casamento em guerra. Dentro de um olhar psicanalítico. Lembrando, você que ainda não é aluno, que está no Instagram, digita quero. Dentro de um olhar psicanalítico. Muitas mulheres não estão brigando com o marido e muitos maridos não estão brigando simplesmente por causa de algo que ele fez, mas por causa do que ativa na pessoa. O medo da rejeição, o medo do abandono, a sensação de não sou ouvida, a sensação de não sou respeitada, a sensação de memória de desvalorização de algo que eu vivenciei na infância. E aí, o casamento, sabe o que ele vira? Palco de traumas antigos. Aí é duro, porque o casamento não vira o palco de construir a sua família. Não vira o show que você está projetando. Vira o quê? Um palco de trauma antigo. Aí você reage no presente sobre algo que você viveu onde? No passado. Qual que é o princípio cristão que eu coloco aqui? Todo ser humano, na Bíblia fala homem, mas vou tirar a palavra homem, porque quando fala homem na Bíblia, em muitos textos não significa homem, significa ser humano. Porque não é só o homem que tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Não, todo ser humano, toda pessoa, todo indivíduo, seja pronto para ouvir, ouve, pensa consciente, por favor. Na NR1 a gente fala muito sobre isso na primeira aula. Reação é inconsciente. Resposta, consciente. Reação, falou, eu reajo. Resposta, eu tenho que ter consciência. Pelo amor de Deus, no casamento, ouve, pensa, depois responde. Pega esse verso bíblico de Tiago 1:19.
Todo ser humano seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Até na Bíblia fala isso, pelo amor de Deus. Antes de reagir, escute. Antes de atacar, compreenda. Antes de confundir, investigue. Gente, vou repetir isso. Antes de reagir, escute. Antes de responder rápido e atacar o outro, compreenda por que ele disse, o que ele quis dizer com isso. E antes de concluir tudo, investigue a história do seu cônjuge, investigue a sua história. O problema talvez não seja o que ele fez, ou o que ela fez. O problema talvez seja o que você interpretou. Vou fechar essa live. Primeira pergunta. Identifique 3 diferenças de personalidade que você e seu cônjuge têm. Eu sou impulsiva. Ele é analítico. Eu me dou muito. Ele avalia. Eu sou muito organizada. Eu sou muito de projeto. Eu sou muito de horário. Eu sou muito de compromisso. Ele deixa eu viver cada momento como se fosse o último. Ai, meu pai. Eu quero viver cada momento como se fosse o último, mas com qualidade, com programa. Eu ri tanto. Sábado, a Thelma foi fazer massagem em mim. Ela atrasou 15 minutos. Thelma, cadê você? Se você não chegar em 5 minutos, não tem como fazer mais hoje. Aí a Thelma, me perdoa, tô chegando. Aí chegou. Aí, graças a Deus, o telefone da Luane não despertou, a Luane atrasou. Só que a Luane atrasou minha live, minha gravação. Eu deveria ter gravado 8 aulas, eu gravei 5. Aí eu já fiquei irritada, porque a Thelma chegou 6h15, a Luana chegou atrasada. Aí porque as duas atrasou, eu atrasei todo o meu cronograma e não gravei mais 3 aulas. Mas tá tudo certo. Por quê? Porque a Thelma tá com a mãe doente. A Thelma tá com a mãe dodói. Ela acorda de madrugada para cuidar da mãe, então tem que ser humana. A Luane não tem obrigação de vir fazer maquiagem na minha casa. Então tô pegando o boi, que então eu ia ter que ir lá no salão, não é? Mesmo que eu tô pagando pelo menos o Uber, uai. Então a gente tem que entender. Aí o que eu faço? Dona Ângela, deixa de ser chata. Quarta-feira você grava o restante. E tá tudo certo. Identificar e entender. Pergunte, isso é defeito ou apenas diferença? Tem coisa que não é defeito, tem coisa que é só diferença. E observe qual foi a dor que foi ativada quando o outro falou ou fez algo com você. Ok? Sugestão! Faça psicanálise. Autoconhecimento. Conhecereis a verdade sobre você e a verdade vai te libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está na Bíblia. Conhecereis a verdade sobre temperamento, sobre posicionamento, sobre história de vida. Conhecereis a verdade e essa verdade vai te levar ao quê? Maturidade emocional. Você vai largar de ser mimimi. Você vai largar de ser chata. Você vai largar de ser enjoada. Você vai equilibrar. Se seu marido que for chato, enjoado, você vai aprender a lidar com ele. Paciência, vai dar certo. Se você reage mais do que responde, se você percebe que algumas coisas no seu casamento ativa dores antigas, você não pode continuar vivendo assim. Por isso eu te falo, vem fazer psicanálise conosco. Você vai entender personalidade, vai identificar gatilhos, vai buscar cura para os seus traumas, vai desenvolver maturidade emocional e vai ter uma excelente profissão. Se você viver violência doméstica, inclusive você vai poder lidar com a sua história e com a sua vida de uma forma melhor, tá? Nós temos visita, quem deseja fazer psicanálise, que está no YouTube, vai ter que ir lá no meu Instagram, tá? Não tem como, gente. Quem está no YouTube tem que ir no Instagram. O YouTube não é automatizado, tá, gente? Me perdoa, mas não é. Para você que está no Instagram, é só digitar quero. Para você que está no TikTok, tem que ir no Instagram digitar quero. Quem é a visita hoje? Qual, Elisângela? A de São Paulo? É? Elisângela. Aqui. Ah? 10 minutinhos com a minha amiga aqui no Instagram. Oi, querida, tudo bem? Oi, oi. Agora tá só eu quero, tá? E aí, como é que você tá? Como é que tá linda? Cadê seu antes e depois? Tá aqui, deixei no jeito. Gente do céu, dá uma olhada no Peraí. antes dela. Depois dela em carne e osso aqui, ó. Gente, Bota de novo, bota ele seu antes e depois assim. deixa eu tirar aqui do carregador. Vamos ver se Gente, vai. olha Elisângela antes.
2019, Ela comia amigo. emoções, gente. Ela comia emoções. Sabe? Exatamente, Quanta amiga. diferença, né, amiga? Meu Deus. Nossa, eu tava ouvindo É, você falando aqui sobre marido e eu pensei assim, falei, gente, aqui em casa, né? Você, minha terapeuta, amiga, né? Hoje a gente foi a mulher terapeuta toda dela há muitos acompanha, anos. né? Mas assim, a pessoa aqui tem trauma para dar e vender, vamos dizer assim. Mas, quando você está falando de casamento, Ângela, eu acho que tem muito a ver a minha vida, a minha mudança com o meu casamento, né? Sim, Até pode falar. porque o que eu quis antes da psicanálise, gente, bom dia, tá? Nem falei bom dia, Ó, é de casa, né? daqui a Então, pouco eu falo o Instagram dela e a gente põe no stories depois. gente, assim, antes da psicanálise eu tinha depressão e não sabia, né? E aqui em casa, eu e meu esposo trabalha muito, viaja muito, e eu era aquele homem da casa. Então, assim, por eu ter sido abandonada pela mãe, não ter crescido sem mãe, sem pai, né? Uhum. Jogada para um lado para o outro. Então, traumas e muitos traumas. Quando eu encontrei meu marido, eu fiz dele, primeiro de tudo, o meu filho. Até achei engraçado porque aquela questão, você lembra que Meu filho mais velho. você lembra que eu falava que a gente tinha essa mania de mãe e pai aqui em casa? E você, Exatamente. a gente tinha, e aí isso foi o que aprendi, né, na psicanálise. E aí eu entendi até, assim, eu acho Não fala fantástico. mais não, né, amiga? Acabou de mãe e pai, Não. né? Nossa, e para tirar o costume do Gil foi difícil, Ângela. Foi difícil, Meu porque Deus, a Elisângela, gente tá sério? 29 anos juntos, né? Então foi assim, Aham. 25 anos somente ele me chamando de mãe, mãe, mãe. E eu era aquela mãe assim, presente que eu queria ter tido. Então eu fiz isso tanto com o marido quanto com as amizades, né? Sim. Então, ele me chamava de mãe e eu acabei tratando ele como filho e na postura de em tudo em casa, em tudo, na vida dele, tudo. Eu era demais, assim. Então a gente casou, a gente foi morar junto e eu peguei o marido, não o marido, um filho. E com Uhum. isso veio as questões de eu ser a mulher, o homem da casa, né? E ele tirou o Sim. papel para ele não estar presente. Então, nosso casamento estava quase acabando, né? Porque ele chegava em casa, eu não ligava mais para ele, então eu não fazia questão. Eu tinha depressão, não sabia, então eu não tinha aquela vontade de agradá-lo mais, não me cuidava. Por mais que eu seja sócia da empresa dele, por mais que eu estudei italiano por causa do serviço dele, eu estava nos eventos com os empresários falando com os italianos e tal. Eu nunca me senti capaz perto do meu marido, porque assim, eu colocava ele muito lá em cima e eu me Uhum. diminuía muito, né? Tanto é que eu era Uhum. até gaga por causa dele, porque eu tinha tanta insegurança perto do Gil que eu falava assim, meu Deus, eu não sou, eu admiro muito ele, porque ele é muito inteligente, muito aberto, e Sim. eu não me sentia assim. E isso foi Negocia com os chineses, né? Com os italianos. agora os chineses, né? Antes eram os italianos, agora é eu, sou babá de chinês, igual ele, né? Agora tô aprendendo até o coreano e mandarim por causa da empresa dele, né? Do serviço dele. Mas é assim, hoje eu me valorizo, me posiciono, mas antigamente não, amiga. Então, assim, eu descontava na comida, eu descontava em Sim. compulsão de compras. Então, eu vivia comprando com calçado, roupa, relógios, eu tinha um vício de comprar, né? E como eu administrava tudo aqui em casa, então, assim, ele nem sabia. Então, o meu Sim. marido, ele não sabia nem quanto vinha de conta de luz. Que Nada, isso, nada. Elisângela? Não, o Gil, ele não sabia nada, nada de conta. Se você falasse assim, ô Giovanni, quanto que vem de PVA do carro? Ele não sabia. Porque eu fazia tudo. As coisas, quando ele viajava para fora, que ele trazia as moedas estrangeiras, ou euro, ou dólar, ele não sabia negociar. Eu que aprendi a negociar tudo. Então, eu me tornei tudo para ele. Tudo. E aí, quando eu deu aquele estralo, assim, o que eu vou fazer? Porque eu queria ser somente a mãe, a esposa e só. Eu não tinha desejo de ser alguém para mim. Então, eu não me olhava. Para mim, eu agradar sempre o outro era muito satisfatório. Para mim, fazer só pelo outro era muito maravilhoso. Então, se alguém chegasse para mim e falasse, assim, nossa, me choramingando, falando alguma coisa, eu pegava aquela pessoa, eu queria cuidar daquela pessoa, mas eu não cuidava de mim. Então, Sim. assim, então eu descontava muitas das vezes realmente na comida. Aí veio a questão das doenças psicossomáticas, eu tive síndrome do intestino irritável, fui fazer ressonância da cabeça por causa das enxaquecas. Eu tive a questão de. Eu era estéril, né? Na verdade. Então, os meus filhos veio através de tratamento, porque eu não Uhum. ovulava, não tinha como. E eu não sabia falar não para ninguém.
Então, assim, nem mesmo para meus filhos, até mesmo para minha filha mais velha, eu tinha dificuldade de falar, se ela pedir para ir para um lugar, eu ia falar não para ela. De tão assim que eu me senti, eu era nada. Eu vou falar a verdade, por mais que Zero eu tivesse, esquerda. por mais que Só eu tivesse, funcionava. só andava assim, né? Então, na Gente, essa igreja, pessoa, alguém conhecia ela do nada, falava, vou para sua casa passar uma semana. Ela tá. Quando ela foi minha paciente, um dia eu falei, meu Deus do céu, até o ponto de falar, agora você vai estudar psicanálise, porque você vai aprender. Porque você vai ajudar muita gente, né? Hoje ela é terapeuta, né? é. Mas que mudança, né, Elisângela? E aí, vai, me conta, E continua contando aí como é que foi a mudança. eu tinha um preconceito muito. Eu era assim, eu ia pra igreja, tudo, cargo na igreja. Na igreja, todo mundo via a irmã Elisângela, né? Pensa, a irmã Elisângela na Pau para toda igreja. obra. Pra toda Fica com as obra. crianças, fico. Canto no coral, não sei cantar não, mas eu abro a Regia boca. tudo quanto era grupo, tinha Vai pra cargo. cantina, vou. Já, olha, só nunca fui tesoureira de igreja, gente, mas do O restante resto, eu não sabia falar, não. Pra vocês terem noção. meu Então, assim, Deus. então eu me desdobrava por causa para poder agradar sempre os outros, ao marido, aos filhos, à igreja, à família, todo mundo, e não me agradava, não cuidava de mim. Então eu tinha condição financeira, porque o marido trabalha, né? Graças a Deus, ele tem um serviço dele, eu ajudo ele. Mas eu não tinha aquela paz de espírito, eu não tinha um desejo de fazer nada. Tanto é que quando eu assinei a primeira carteira do meu primeiro funcionário, eu chorei, porque eu nunca trabalhei registrada, nunca trabalhei fora, nunca trabalhei. Então, foi assim um desafio. E quando Não, e veio olha os. que ponto, né, Elisângela? Você é sócia do seu marido, tem a sua, poderia ter e tem a sua retirada, né? Hoje você tem o seu Sim, consultório, né? Mas antes, sócia do seu marido, e ainda assim chorava disso na carteira do outro, porque eu nunca tive uma carteira registrada. sim. O Então você, desejo de. você se sentia a mãe dele, a mãe dos filhos e a empregada. Essa é a palavra, amiga, empregada. Isso é Nossa. tão sério que foi o que me fez, assim, quase separar do Gil por causa disso. Porque, e quando eu tentava conversar com ele, eu não sabia conversar com ele. O meu marido, ele é cearense, então ele tem uma cabecinha um pouquinho assim, mais, assim, machista, né? Não parece. Hoje não. Hoje eu aprendi, eu tenho tratado meu marido aos poucos, né, amiga? A gente vai Claro, a gente se tratando cura, ele, mas né? ajuda eles também. Mas assim, a gente vai aprendendo a lidar. Mas ele falava assim pra mim, não, se ele chegasse na minha casa, se ele tivesse uma semana aqui em São Paulo e se eu tivesse uma faxineira, a pessoa para passar minha roupa, e nós tínhamos uma secretária na empresa que ficava no escritório, aqui no apartamento. E aí, se ele chegasse, tivesse essas 3 pessoas no mesmo dia ele falava assim, o que eu tava fazendo? Porque para ter 4 mulheres dentro de casa e não ter resolvido alguma coisa. Então ele me Meu cobrava. Deus! E aquelas palavras me matavam. Tanto é que eu tive que tratar muito algo assim em relação à nossa empresa, porque eu lembro que aconteceu uma situação, ele gritou comigo na frente de todo mundo aqui em casa, da funcionária, tal, e ele falou assim: vai trabalhar no meu lugar, você não sabe o que é. E aquilo me matava, porque eu sempre queria ter uma profissão, mas eu não falava. Então eu falei, eu sofria calada, porque por mais que fosse nosso, não era meu, era dele. É isso aí. Aí na pandemia, amiga, então depois que eu te perdi o filho e tal, porque é outra história, né, tal, foi na perca do filho que eu pensei assim, não, eu tenho que mudar aqui no meu casamento, senão eu vou separar, porque eu tenho que fazer algo assim, porque nós estávamos juntos já há mais de 25 anos, e eu falei assim, eu tenho que mudar, porque eu orava por ele, eu falava, Deus, muda meu marido, muda o jeito dele, mas eu não orava por mim, eu orava só por ele. E aí eu comecei a pensar diferente no luto, né? Dar mais valor aos filhos e a olhar para mim. Tanto é que a minha primeira festa de aniversário que eu fiz foi com 40 anos. Então, assim, foi quando a primeira festa que eu organizei para mim foi com 40 anos, porque eu não gostava de aniversário. Até a gente tratou isso em terapia, um ano que eu tava de Eu lembro. aniversário, e você também atendeu. Então, assim, na pandemia foi quando eu vi a necessidade de fazer alguma coisa por mim. Por Aham. quê? O Gil ficou fora muito tempo devido à pandemia e eu ficava só trancada aqui no apartamento. E eu era contra, gente, eu era contra a terapia, tá? Eu era contra, mesmo quando eu perdi o bebê e tal, a Gabi pediu fazer terapia, eu não A gente só aceitava. tem que orar. Só orar. Só orar. Eu era religiosa demais, gente. É só orar. E aí, Deus me deu um tapa na cara, né? Porque hoje eu amo o que eu faço, Hoje né? você é terapeuta.
É. Foi tão bom para essa mulher na terapia que hoje ela é terapeuta. Nossa, então, graças a Deus. E eu, na pandemia, eu senti vontade de fazer alguma coisa. E eu lembro que a terapeuta dos meus filhos, por causa do irmão, né, que tinha falecido, atendendo eles, né, no online, na pandemia, e eu comecei a ver aquilo como algo, despertou um desejo. Só que eu nunca tinha feito terapia. E aí eu fui orar, fui falar para Deus que eu queria estudar. E aí, conversando com uma amiga médica, falando com ela falou assim: olha, psicologia para você é ideal, porque você tem esse perfil de ajudar as pessoas, tal, de ouvir, de aconselhar. Mas ainda não queimava, porque assim, não que eu seja. Gente, eu tinha um medo de ir para a faculdade e me desvirtuar mentalmente das palavras do povo, porque eu conheço gente que foi para fazer faculdade e Sim, saiu desviada. E aí eu sim. tinha esse medo de acontecer É. isso comigo. E ali eu fui, aí eu já vendo as suas lives, já te seguia. Quando Aham. eu vi o curso da turma 1, eu fiquei assim na dúvida. Aí lá vai eu conversar com a psicóloga dos meus filhos, pedir orientação. Aí veio a terapia com você. Aí eu fiz um curso de psicanálise. E foi quando deu uma virada de chave que eu comecei a me posicionar com o meu marido. A ponto de falar para ele assim, ele não queria que eu fizesse psicanálise, tá, gente? Ele não queria. Ele não queria. Ele falou que queria Sim. que eu fizesse faculdade em relação à nossa empresa. Era uma outra função. Administração, economia, outra área. Era uma área internacional, na questão que a gente mexe Ah, muito, tá. né? Uhum. E ele queria que eu Sim. fizesse essa área e eu falei para ele assim: não, eu quero fazer alguma coisa para mim. Eu quero estudar para mim, não para você. Porque eu já estudei por você, porque eu estudei junto com o Gil, né? A gente era amigo de escola, né? E aí eu falei assim: eu não quero voltar para a faculdade para você. Eu não quero ir para faculdade para você, eu quero ir para mim. E ele falou assim: não, mas você já tem empresa, você já faz as coisas. Eu falei assim: não. Eu falei assim: Gil, eu quero algo para que eu me sinta realizada. Se eu for fazer a faculdade de 5 anos para você, para a nossa empresa, não é para. Não sinto que é meu, eu quero algo meu. E se eu for fazer psicologia, vai ser para mim. E Uhum. aí ele não concordou. Mas quando passou os seus meses, tal, eu estava no processo de aborto de novo, né? Aí eu falei: agora eu vou fazer. Aí foi quando eu entrei no seu curso, tá Uhum. no processo de aborto. E ele ficou assim: eu quero só ver até quando você vai fazer. Você vai desistir, porque É, você vai desistir, você não vai dar conta, não? exatamente, coisa de homem, né? É, ué. Mas aquilo me motivou a não desistir. Amiga, eu peguei firme. Eu lembro que aquelas aulas da turma 1, que eram difíceis, né? Eu estava Até que conversando aí hoje. em Goiânia, das veteranas, estava falando como era difícil de É, entender, às vezes, as falas de um professor que tinha. sim, sim, sim. Ai, gente. Aí eu pegava de madrugada pra assistir, porque eu falava assim, quando ele tava em casa, eu assistia. Tinha que assistir, a gente tava lembrando aí em Goiânia, esses dias que nós tava aí, eu tava lembrando uns vídeos da história de Freud, da Flor de Ouro lá, que a gente não lembra. Sim, A gente dessa vez assim, eu nem mando ninguém assistir isso. não, ninguém manda. E aí eu falei, assisti 3 vezes, porque não entrava na minha cabeça, eu não conseguia Uhum. entender. Era É tudo só novo, eu Deus. tava há muitos anos fora da escola, e de repente, e Não, e ainda as tinha. meninas que alguém escrevendo, e os livros de Sócrates? Pois é, não faço isso mais não, Nossa, tá, gente? é. Professor Amir, trocou o professor Amir. Professor Amir tem na eternidade, gente. Foi É. promovido pra Mas, eternidade. mas era assim, foi um desafio para mim, né? Foi um desafio gostoso, mas o que não me fez desistir foi a fala do Gil. Que ele achava que eu não ia conseguir, foi aquilo, Sim. mostrar para ele que eu ia dar conta. E aí, quando foi para poder Isso. fazer a terapia com você, ele ainda falou assim: para que fazer terapia? Você nunca fez. Eu falei assim: peraí, como é que eu vou ser terapeuta se eu nunca fiz terapia? Tem Como que é que eu passar vou pelo terapeuta saber? Então eu agora. tenho que. Ainda falei assim: olha só, amiga, eu ainda falei assim: vou fazer uma catópica, professora. Você acha que ela quer me atender? Eu falei assim: vou aprender logo com quem? Aí ele pegou e falou assim: sério? Eu falei: vou. Aí eu fui, fiz terapia, aí eu já fiquei apaixonada, né? Mesmo sendo Sim. assim no online, já fica apaixonado, tudo. E aí nem contei pra ele. Ele perguntou, eu falei: nossa, foi muito bom, conheci, agora vou fazer de novo tal. Aí veio a primeira imersão que você fez lá em Atibaia. Sim. E aí eu peguei, como sempre, paguei para uma pessoa ir comigo, porque eu não ia sozinha, eu tinha que levar É. sempre um chaveiro junto, né? E pagando para chaveiro, né? Aí fui lá na imersão e ele não queria que eu fosse. Ele falou: pra que vai lá pagar, pra gastar esse dinheiro, que não sei o quê. Aí eu falei assim: ô Gil, se eu não for ver como que é essa área, como é que eu vou estar especialista? Como é que eu vou trabalhar numa coisa se eu não tenho visão? Eu tô entrando agora, eu tenho que ir lá ver como que funciona, terapia ao vivo, eu tenho que ver, Gente, deixa eu conhecer. fazer uma pausa aqui. Tem gente falando, nossa, mas as aulas têm linguagem difícil. Não, gente, nós estamos Não. no 12º, da 12ª turma.
As É. 2 primeiras, eu acho, no máximo a terceira, tinha um professor que era mais teórico. É. E era professor universitário, né? Isso. Aí nós tiramos ele também, porque viu que o pessoal não gostou. E aí eu achava que o povo tinha enjoado de mim, porque eu fazia live. Além de fazer live, dava praticamente 80% das aulas, mas aí o pessoal disse, a gente quer as aulas com você. Aí a gente colocou todas as aulas com um linguajar mais coloquial, mais prático, tá? E da turma 10, 11 para cá, nossa, aí que o negócio ficou maravilhoso mesmo. O Nova Jornada Detalhe, tá quem fechado. já formou pelo Instituto, se quiser fazer nova jornada, Isso. que é 990, você pode fazer o conteúdo todinho de novo, você que já formou. É o que eu tô Quem não fazendo. é formado ainda, escreve quero, tem Uhum. lista de espera, te esperando, tá? E a gente vai abrir após o dia 15 de março, a turma 12. Elisângela, vamos fechar. Pode continuar Vamos. aí, mas nós temos que fechar por causa do horário. Fechando, eu fui nas primeiras imersões, o marido não queria que eu fosse, eu fui. E aí eu comecei a ir sempre nas imersões que tinham. Sim. E eu lembro que quando teve aquela imersão de casal, e eu falei assim pra ele, vamos junto. Só que eu já tava trabalhando, atendendo, ganhando meu dinheiro. E eu falei assim, A eu cabeça dele já tinha dito que o negócio era bom pra já você. tinha visto que era lucrativo também. Aí eu peguei, eu falei assim, vamos, e eu vou pagar pra você. E eu paguei pra Você que ele. pagou pra ele aquela vez? Tudo? Paguei aquela vez, Oh, aham. amigo, você foi certeira, hein? Claro! Aí eu falei assim, amor, eu tô te convidando pra você ir lá conhecer a Ângela, pra você ver como que Sim. funciona. E eu vou fazer, você vai porque com o dinheiro do que eu ganhei nos meus atendimentos. Eu falei assim pra ele. Aí ele falou, você vai pagar? Eu falei, já paguei, já vi com as meninas lá. E aí ele Sim. foi, e foi ali que ele começou, que ele conheceu. Assim, até eu lembro que você falou assim, amiga, o que você quer que eu trato com ele? Eu falei, amiga, tenta arrancar qualquer coisa dele, porque ele é fechado na dele. E Sim. assim, ele gostou, aprendeu, e eu comecei a trazê-lo pro meu universo, para ele ver. E ele Não, e foi hoje, vendo, hoje ele é super parceiro, né? nossa, hoje ele é parceiro, Não hoje ele é chama mais de mãe. não, imagina. Mas nunca. Hoje em dia ele fala assim: não, você é minha mulher. Hoje é diferente, né? Mas eu demorei para tirar esse costume dele de me chamar de mãe. As atitudes também eu tive que mudar muito nessa questão de me posicionar. Ele é o homem da casa, então, tipo assim, coisas em volta de carro, é ele que resolve, não sou mais eu. Coisas que eu vejo Sim. que é dele, eu não deixo. Eu deixo... Você se colocou no seu lugar e Exatamente. colocou ele no lugar dele. O pessoal Exatamente. está perguntando qual é o Instagram da Elisângela. Elisângela, escreve, por gentileza, no seu Instagram assim, olha. É bom pedir todo mundo que for participar, tá, meninas? Viu, Raíssa? Para ela toda vez já colocar para a gente divulgar o Instagram da pessoa. Escreve aí, digite quero para entrar. Eu vou finalizar e a Raíssa vai entrar para responder pergunta aqui da psicanálise, tá? E aí eu vou deixar salvo o seu Instagram para quem quiser te seguir, Tá quiser bom. atendimento com a Elisângela, tá, gente? Mas vou Ó, deixar aí embaixo escrito quem quiser fazer o curso de psicanálise, quem está no Instagram, digita quero. Quem está no YouTube, no TikTok, tem que ir lá na bio do meu Instagram, tá? Elisângela, se você pudesse finalizar com 2 frases, como é a sua vida hoje? Que você hoje. diria? Hoje eu tenho minha. Eu sei quem eu sou. Sou meu marido, né? Mudou muito, eu mudei muito como mãe, como esposa. Hoje eu sou financeiramente, né? Eu pago os meus procedimentos todos, eu cuido de É. mim. Nossa, né? Eu aproveito as As roupinhas, oportunidades. as bolsinhas, tudo. Financeiramente você tá bem, né, amiga? Tô, porque, e assim, o que lógico, eu ajudo meu marido ainda na empresa dele, né? Acompanho, mesmo ele tendo a funcionária, mas assim, eu tenho a minha liberdade financeira. E quando eu Você posso, decidiu o seguinte: continuar parte dos seus dias como sócia do seu esposo, sim, mas parte dos seus dias é consultório. é isso, e é meu, Parte dos seus dias, então, aí você tem o seu rendimento lá dele, mas tem tem, o seu rendimento que é seu. sim, é meu. E É, é, e outra coisa que eu observo, me permita falar, eu sim, te conheço há muitos anos. Eu acompanhei, gente, essa mudança. Acompanhei. é. Volta, por favor, aí o antes e depois de novo. Deixa eu pôr Olha, vê se dá para você ver aí o antes e depois dela. Olha o aqui. antes dela, gente. Ai, calma aí, travou de novo aí, É. vai. Ó, Aqui. peraí. Olha o Ah, antes dela. Eu conheci a deixa- Elisângela uma bolinha, calma aí, deixa eu gente. Desculpa a voltar uma expressão, outra. uma bolinha. Ô, Com- bolinha, Uma gente! bolinha, gente. Comendo emoção. Gente, as roupas da Elisângela não tem noção. Não, tem uma aqui que eu tá aqui, essa daqui é É. que eu mais o olhar triste, Olha amiga. aqui. Olha o olhar triste. Deixa eu tentar tirar aqui um pouquinho os comentários. Vai O dar para ver, olhar né? Olha triste, o olhar gente. triste. Quantos E quilos você tá, perdeu, Elisângela? amiga, hoje dá 23 quilos. Nossa!
Ela comia emoção, gente. Comi. Hoje, né? Não, hoje ela não come mais emoção. Não, E hoje não olha que como nada. lindo, essa mudança de vida é incrível. É. Amiga, obrigado. É um prazer ter você. Raíssa, vem pra cá. É um Amiga, prazer ter obrigada. você aqui, tá? Vamos Tá falando. bom. Vai, Tchau, Luciana. tchau. Tchau, tchau, gente. Gente, o Instagram da Elisângela vai continuar aqui embaixo, tá? Aqui, ó, Elisângela Albuquerque, para que você que deseja seguir a Elisângela, tem quem sabe até consultar com ela. A Raíssa vai ficar aqui respondendo as perguntas da psicanálise. Quem tá no TikTok tem que ir no Instagram e digitar quero. Quem tá no YouTube também. A Raíssa vai responder para vocês, tá? Porque o dia de segunda-feira é dia de reunião. Oi, gente. É o microfone da Nádia. Bom dia. Oi, gente. Vocês estão bem? Bom dia. Por que a câmera do TikTok é assim? Ai, olha isso. É branco, um negócio estranho. Vocês estão bem? A live de hoje foi fantástica, né? Vamos lá, eu vou responder algumas dúvidas de vocês, mas antes, eu vou pedir para vocês entrarem na bio da Ângela. E vocês que não estão ainda nos grupos regionais, entrem nos grupos regionais. Porque por lá, dentro dos grupos regionais, nós vamos estar passando informações importantes para vocês sobre eventos na região. Então, acorde agora, que nós teremos agora nesse primeiro semestre em mais de 12 estados, nós avisaremos, né? Nós estamos avisando tudo dentro dos grupos regionais. Conferência terapêutica, enfim. Então, entre dentro dos grupos regionais. É importante que vocês estejam dentro dos grupos regionais, tá bom? Vocês já estão? Diz aqui se vocês já estão dentro dos grupos. É importante que vocês estejam dentro desses grupos. Vamos lá. Raíssa, a gente já se inscreve na turma? A gente que já se inscreveu nas turmas passadas e não continuou, terá alguma condição especial? Você que entrou em uma turma, por exemplo, turma 5, turma 6, e por algum motivo parou o curso, entre em contato com o suporte, o link também está na bio, para que a gente possa ver o que já foi pago e ver o que nós podemos fazer por você, para que você possa continuar na nova turma, tá bom? Raíssa, já faz um tempo que entrei na lista de espera. Como sei se estou lá? Entra na bio e lá tem um link da lista de espera e você entra de novo, porque realmente a gente tinha vários grupos. Como faz para entrar nos grupos? Na bio da Ângela, gente. Ou então digita bio aqui. Digitem todos vocês bio. Porque aí o link vai direto pro direct de vocês, tá?